Bom, eu vou estar falando um pouco sobre os militares no comando. A chegada dos militares ao poder em 1964 foi um período de intensa repressão e violência no Brasil. Durante os 21 anos que se seguiram do golpe de Estado, que derrubou João Goulart, milhares de pessoas, como homens, mulheres, jovens, adultos e idosos, foram perseguidos e presos. Muitos deles tiveram seus direitos políticos cassados e foram obrigados a se exilar no exterior também. Outras pessoas, elas foram torturadas e mortas. A vida política, ela passou a ser regida por dispositivos autoritários que cerceavam a liberdade e censuravam os meios de comunicação e concentravam o poder nas mãos do governo militar. O primeiro desse dispositivo foi o Ato Institucional número 1, conhecido como AL-1, de 9 de abril de 1964, que foi elaborado pelo Comando Supremo Revolucionário com a junta militar, onde passou a governar os países enquanto não era indicado um novo presidente da República. O AL-1 instituiu a eleição presidencial indireta. Também concedeu ao presidente o direito de decretar aos estados de sítio sem aprovação prévia de Congresso. Suspendeu temporariamente a estabilidade de todos os funcionários públicos e autorizou o governo a cassar mandatos de parlamentos, também suspendendo os direitos políticos por 10 anos sem apelação judicial. Com a L1, o governo divulgou uma lista dos 100 primeiros cassados pelo novo regime. Entre eles estavam o ex-presidente Jânio Quadros e João Goulart, e muitos líderes políticos, como o dirigente comunista Luiz Carlos, o governo Miguel Ares e entre outros representantes. Logo no primeiro dia do governo do regime, mais de 1.400 funcionários públicos foram afastados. Diversos professores universitários foram aposentados compulsoriamente, vários sindicatos sofreram intervenção e a União Nacional dos Estudantes foi declarada ilegal pelo governo militar, que teve sua sede no Rio de Janeiro invadida e incendiada também. Com isso, após 2 dias depois da instauração do AL-1, o general Humberto de Alencar Castelo Branco era promovido ao posto de marechal e ele foi eleito de forma indireta pelo Congresso Nacional para a presidência da República, ligado à ala moderada das Forças Armadas. Elas defendiam a ideia de que os militares eles não deveriam permanecer ao poder por muito tempo. Assim, eles podiam devolver logo o cargo a um político civil, mas esse modo de vista dele não foi o que aconteceu. O governo Castelo Branco, da década de 64 a 67. Castelo Branco procurou dar ao novo regime um ar de normalidade. No plano econômico, uma das suas principais preocupações foi controlar a inflação, que se aproximava de 100% ao ano. Com isso, os economistas Otávio Goiveira de Bulhões e Roberto Campos foram nomeados respectivamente ministros da Fazenda e do Planejamento. Entre as principais medidas estavam o corte dos gastos públicos e os aumentos dos impostos e das tarifas dos serviços públicos. Ao mesmo tempo, o governo promoveu um arroxoso salarial que afetou principalmente as camadas mais baixas da população e afetou a concentração de renda nas mãos dos setores mais ricos da sociedade. De fato, essas medidas promoveram a queda da inflação e abriram caminho para a retomada do crescimento econômico. Porém, também para aumentar a importunidade, contribuíram à impopularidade do regime. A derrota do governo fez com que uma das forças armadas, conhecida como Linha Dura, pressionasse o governo no sentido de adotar medidas mais repressivas. Castelo Branco decretou, então, o Ato Constitucional número 2, que extinguiu os partidos políticos e implantou o bipartidarismo. Foram criados
a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, partido que daria sustentação política ao regime e ao movimento democrático brasileiro, que reunia opositores de diversas tendências políticas. Na década de 66, a linha dura obteve duas novas vitórias. A primeira, com a decretação do artigo 3, que estabeleceu eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais do estado, e a segunda, com a eleição indireta para presidente da República de um de seus principais representantes, o general Arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra do governo Castelo Branco. Contudo, nos últimos meses de seu governo, Castelo Branco adotou medidas que endureceram ainda mais o regime. No início de 67, promulgou a Lei de Imprensa, que cercava a informação, decretou a Lei da Segurança Nacional, que restringiu as liberdades civis, cassou parlamentares e fechou o Congresso, acabando então com seu mandato em 67. Generais, linha dura em ação. Com a posse do general Costa e Silva, também em 15 de março de 1967, a linha dura chegava ao poder. A oposição ao regime atraiu até mesmo antigos líderes civis do golpe militar. Já em fins de 1966, Lacerda aliou-se a antigos rivais e lançou o Frente Ampla, movimento de oposição ao regime, sufocando meses depois. Havia várias manifestações por estudantes, trabalhadores e artistas, mas sempre era abafada pelo poder militar, pela ditadura. Eles lutavam contra a ditadura, o fim dela, mas sempre era abafado. Diante dessa mobilização popular, o governo decidiu fechar ainda mais o circo e decretou, no dia 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional número 5, o mais repressivo de todos. Por meio dele, o presidente poderia fechar o Congresso, legislar sobre qualquer assunto, intervir no Estado, aposentar funcionários públicos e suspender o habeas corpus, para chamar os crimes políticos, entre outras medidas. A censura à imprensa tornou-se mais rígida ainda. Então, basicamente, esse foi a linha dura, onde realmente os generais forçaram o circo em cima das pessoas para que não houvesse mais manifestações e que o poder ficasse na mão deles realmente. A luta armada no Brasil. A ditadura civil-militar que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985 teve como uma das formas de oposição a luta armada, onde foi criado o Movimento Nacionalista Revolucionário e iniciaram-se contatos com guerrilheiros cubanos. A partir do movimento, formou-se uma guerrilha. A luta armada contra a ditadura militar era constituída por guerrilheiros influenciados por socialistas como Fidel Castro, que em Cuba conseguiu formar fortes grupos de resistência e tomar o poder. Anos de chumbo ocorreu entre 1969 a 1974. Uma junta militar composta pelos ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica governava o Brasil, até o fim de outubro de 1969, quando tomou posse o novo presidente, general Emílio Garrastazu Médici. Durante seu governo, o Brasil viveu o período mais violento da ditadura, funcionava para manter o controle da ditadura. O SNI, Serviço Nacional de Informações, o DOPS, Departamento Ordem Política Social, o DOI, Departamento de Operações Internacionais e, por último, o CODI, Centro de Operações de Defesa. Os agentes utilizavam torturas físicas, morais, psicológicas para a confissão dos presos políticos. Segundo dados, durante a ditadura, 200 militares
entre homens e mulheres foram assassinados, e 146 encontram-se desaparecidos até hoje. Milagre econômico. O milagre econômico brasileiro corresponde ao crescimento econômico ocorrido no Brasil entre os anos de 1968 a 1973. Esse período foi caracterizado pela aceleração do crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, industrialização e inflação baixa. Contudo, por trás da prosperidade, houve o aumento da concentração de renda, corrupção e exploração da mão de obra. Foi no governo do presidente Emílio Médici que o milagre econômico chegou ao ápice. Mais um general no poder. Com o fim do mandato do presidente Médici, foi elegido um novo general, Ernesto Geisel, como presidente do país. Quando ele assumiu a presidência em março de 1974, o milagre econômico começava a dar sinais de esgotamento. O principal ponto para isso foi o enorme preço do barril de petróleo. O volume de capitais externos diminuiu, provocando aumento na taxa de juros dos empréstimos internacionais. O resultado foi um crescimento ainda maior da dívida externa e da inflação, cujos reflexos seriam fortemente sentidos na década seguinte. A abertura lenta, gradual e segura. Ao contrário do presidente Costa e Silva, Ernesto Geisel era o representante da linha moderna das Forças Armadas, que favorecia uma abertura política que culminaria com a devolução do poder aos civis. Entretanto, os militares da linha dura detinham ainda grandes influências no poder do Estado, pois eram eles que controlavam os principais órgãos de segurança. Com isso, eles não podiam confrontá-los. Então, Geisel prometia fazer uma abertura política lenta, gradual e segura. Assim, o processo de abertura política foi marcado por um avanço e retrocesso. Nas eleições de 1974, os candidatos do movimento democrático brasileiro tiveram grandes números de votos na eleição legislativa, aumentando significativamente sua bancada na Câmara dos Deputados e no Senado. Além disso, eles também conquistaram importantes vitórias na Assembleia estaduais. A vitória da oposição foi muito favorecida pela relativa liberdade de expressão durante a campanha eleitoral. Em contrapartida, os militares da linha dura desafiavam a política de abertura. Em outubro de 1975, o jornalista da TV Cultura, Valdemir Herzog, foi assassinado sob tortura nas dependências do 2º Exército em São Paulo. Sua morte causou protestos e manifestos públicos em um ato ecumênico realizado na Catedral de Sé em memória ao Valdemir. Cerca de 8.000 pessoas clamaram pelo fim da ditadura. 3 meses após, ocorreu uma morte semelhante na dependência do 2º Exército. Dessa vez, os militares mataram um metalúrgico conhecido como Manuel Fiel Filho, durante um interrogatório. Geisel temia perder o controle da situação, então demitiu o comando da 2ª Exército, general Edinaldo Melo, e colocou em seu lugar um militar de sua confiança. Em dezembro de 1977, após impedir que o general Silvio Frota, militar da linha dura, lançasse sua candidatura à presidência, Geisel indicou para sua sucessão o nome do general João Batista Figueiredo, que foi eleito de forma indireta em outubro de 1978. Fim da ditadura. De fato, as manifestações pelo fim da ditadura vinham crescendo cada vez mais nos últimos anos e envolviam estudantes, intelectuais, artistas, entre outros. Ainda em 77, manifestantes se reuniam em frente à Faculdade de Direito da USP, em São Paulo, onde o jurista Gofedo da Silva Teles Júnior leu um documento reivindicando o retorno imediato da democracia.
No ano seguinte, nasceu nos bairros periféricos da grande cidade o movimento do custo de vida, que organizou um abaixo-assinado com mais de 1.300.000 de assinantes exigindo aumento salarial e congelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade. No dia 7 de julho, representantes do movimento unificado contra a discriminação racial se reuniam nas escadarias do Teatro Municipal, no centro de São Paulo, para protestar contra a morte do jovem negro Robson Silveira da Luz, de 21 anos, preso sob a acusação de ter roubado frutas na feira. Robson morreu sob tortura nas dependências de uma delegacia na periferia paulista. Também em 78, os movimentos operários começaram a mostrar seu potencial de mobilização. Desafiando a lei de greve, milhares de trabalhadores paralisaram o trabalho em São Paulo. Em março de 79, 2 dias antes da posse do presidente Figueiredo, milhares de trabalhadores da indústria automobilística entraram em greve sob a liderança do presidente do Sindicato das Metalúrgicas de São Bernardo do Campo, Luiz Inácio da Silva, mais conhecido como Lula. Ainda em 79, ganhou força a campanha em prol da anistia dos presos políticos, caçados e perseguidos pela ditadura. Cedendo à prisão popular em agosto de 79, o Congresso aprovou a lei da anistia. Estima-se que cerca de 10.000 pessoas foram beneficiadas pela lei da anistia. Em novembro de 79, o Congresso aprovou o projeto de lei do governo que pôs fim ao bipartidarismo e criou o pluripartidarismo. A intenção do governo era fazer com que o MDB, que reunia diversas vertentes ideológicas, se fragmentasse em mais de um partido. Foram criados então o PP, o PT, PDT e entre outros partidos políticos. Tais mudanças encontravam-se fortes oposições entre os militares da linha dura, que com grupos parlamentaristas de direita, com o comando de graças aos comunistas, e entre outros, passaram a organizar atentados terroristas com o objetivo de abortar o processo de redemocratização. Uma das ações terroristas de maior repercussão foi o fracasso atentado à bomba no Centro de Convenções do Rio Centro, no Rio de Janeiro, em 1981, durante um show em comemoração ao feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. 2 bombas explodiram antes do previsto. Uma provocou apenas danos materiais, mas a outra explodiu no interior do carro, onde se encontravam 2 militares terroristas. Um deles morreu. O outro, capitão Wilson, foi ferido. Um inquérito policial militar chegou a ser instaurado, mas o caso foi abafado pelo governo e os culpados jamais foram punidos. Direita já. Não bastava o crime de terror, a sociedade sofria também com graves problemas de crise econômica. A inflação fugiu do controle. E em 1983, em março, o deputado federal Dantas de Oliveira, do PMDB, apresentou à Câmara um emendado a condições de restabelecer as eleições diretas para presidente da República. 8 meses depois, o PT organizou em São Paulo o primeiro comício pelas eleições direitas. O evento reuniu 10.000 pessoas. Em pouco tempo, a campanha Direita Já espalhou-se por todo o Brasil, mobilizando amplos setores da sociedade. Comícios gigantes a favor da aprovação e emendantes foram realizados em quase todas as grandes cidades do país. O PMDB aliou-se com a Frente Liberal e formou o bloco denominado Aliança Democrática. Juntos lançou a candidatura o Tancredo Neves, governador de Minas pelo PMDB, a presidência. E assim como uma política historicamente associada ao partido da ditadura, chega ao fim ao regime militar, iniciando-se dessa maneira uma nova história no Brasil. Basicamente, a direita já foi onde eles viram que não tinha mais jeito
do militarismo está no comando. Então, o que eles fez? Fez novamente uma eleição e assim colocando, por meio de votos, um presidente à frente da República.